seja bem-vindo, seja bem-vinda. No programa de hoje eu recebo com muita alegria a querida professora e amiga Silvia Helena Castro. Recentemente, por ocasião do Dia dos Professores, a Silvia foi homenageada pelo Legislativo Saltense pelos relevantes serviços prestados à educação em nosso município de Salto. Bem-vinda, Silvia. Boa tarde, eu estou assim, não estou nem acreditando que eu estou aqui, mas eu estou muito feliz. Estou amando ter você aqui. Silvia, como é que foi o coração lá na homenagem da Câmara? Foi muito emocionante. Quando eu recebi o convite, que falaram se eu queria participar, né? No primeiro momento eu não acreditei, né? Mas eu falei assim, eu vou sim, eu vou, porque eu gosto. Aí eu aceitei, né? E fui. Foi assim, emocionante para mim. E tinha muita gente conhecida, familiares seus, né, amigos, prestigiando. Tinha os meus irmãos, foram, os meus sobrinhos, e foram as minhas amigas. Eu acho que todas essas amigas que foram, porque gostam muito de mim mesmo. Com certeza. Então foram lá, tiveram presente. Foi muito bom. E eu fiquei feliz porque eu fui indicada e fui escolhida, né? Não foi escolhida por um. Foi, não sei quem, mas eu agradeço quem votou para minha escolha, né? Foi eu e a Evelise Padovani. Eu fiquei muito feliz porque eu ia estar diante de uma pessoa maravilhosa também. Foram as duas homenageadas, As duas, né? Homenageadas. E com, assim, tipo, mais de 30 anos de magistério, as duas, né? Mais de 30. Ela com as atividades dela voltada para a educação, né? Muito mais atuante. E eu na sala de aula. Ela como supervisora, né? Supervisora. Na rede de ensino. E Silvia, nesses mais de 30 anos que você leciona, em quais escolas você já passou? Olha, a minha primeira escola foi a escola do Zezito. Foi uma escola assim, incrível que eu passei com os diretores. Eu passei com a diretora Cleusa, que era de Indaiatuba. Passei com a Ana Pavanelli, Elvira, né? Então foram diretoras que sempre estavam ali para dar valor ao professor. Passei na escola Tereza de Ângelo lá também. Tinha a diretora lá, Dona Delma. Passei no Caíque, que tinha o Zezito, tinha a Giselda e com a Rita também, que foram diretores para mim, que marcaram na minha história. Depois eu entrei no Semuzum, que trabalhei na Rua Japão, e depois eu fui vindo e fiquei aqui na escola do Semuzum, que também tive diretores maravilhosos. E Silvia, você se aposentou, mas continua trabalhando, né? Em que escola você está agora? Eu me aposentei, já vai fazer mais ou menos uns 8 anos, e eu continuo no Semuzum, na escola Maria Constância, que é a primeira escola integral da prefeitura, né? E ali foi um desafio para mim, porque eu estou com essa turma há 4 anos. Você vem acompanhando a turma? Eu vim porque eu queria ficar naquela escola, e daí teve o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano para mim, foi novidade, foi um desafio ali. E eu tô com essa turma, então, 4 anos com a mesma turma. Alguns mudaram, né? Mas a maior parte não. E eu sempre tive ajuda de outros professores ali. Eu tive a Sandra, eu tive a Heloísa, que me ajudou bastante. Tive a Isabel, a Simara, a Heloísa, a Valdenise, todos que passaram ali me ajudaram. Aliás, você faz amizade com muita facilidade ali com as outras professoras, né, Silvia? Eu faço bastante amizade. Ô Silvia, a gente sabe que a vida das mulheres em geral
foi sempre muito difícil, mas especialmente a das mulheres negras tem sido difícil. Então, a gente gostaria de mostrar aqui agora no programa, contar como é que você chegou até aqui, né? Porque você é uma mulher negra que estudou, que lutou. Você cresceu ali naquele fervilhar ali dos familiares, dos trabalhadores da Brasital, né? Ali na Vila Brasital. Como é que era naquele tempo com relação ao preconceito, à discriminação? Bom, ali na Vila Brasital era toda uma família. Ali não tinha preconceito. Você não sentia? Não, nem sentia, nem de família, nem de crianças. A gente sempre estava ali participando com as crianças, não tinha esse preconceito. Na minha rua, tinha os Pavanelli, tinha muito que eu mais tinha contato ali, os Andrieta e a turma ali da rua. Só que tinha uma coisa que me marcou muito. A primeira pessoa que teve televisão na minha rua foram os Andrietas, né? E eu tinha amizade com eles, que eles estavam sempre na rua, e era o Kiko. A gente chamava Kiko, que é o Marcos. Então tinha amizade com Marcos Andrieta. A gente não falava Marcos, a gente falava Kiko. E ele tinha uma mãe, uma mulher maravilhosa, né? As vizinhas tudo. E eu, quando ela comprou a televisão, eu tive um privilégio muito grande. Naquela época tinha um show, tinha na televisão, passava Jovem Guarda. Com Roberto Carlos. Com Roberto Carlos. Então ela toda carinhosa, eu ficava ali na janela olhando a televisão e ela me convidou para mim assistir a Jovem Guarda, que era um musical, né? E quando chegava todo sábado à tarde, ela mandava o Kiko me chamar para ir assistir. Para ir lá na casa dela assistir. Aí ela falava assim, né? Helena, senta no sofá. E eu ficava toda ali naquele sofá chique, né? Aquele sofazão. E eu ficava lá no sofá que nem mexia. E o Kiko ficava ali e assistindo lá o Roberto Carlos. Toda vez ela vinha com um suquinho para mim. Suco? Olha aí. Suco, bolacha, né? E eu ficava assistindo. Ela mimava você. Ela mimava. E a única menina que ia assistir televisão lá na casa dela era eu. Então eu me sentia, assim, privilegiada. Eu adorava a Dona Amabile. Todo o sábado ela deixava. Daí tem a Fátima, a Inês, que ficavam lá, sempre fazia alguma coisa para mim. Então, isso foi uma coisa muito marcante, né? Porque eu estava assistindo a televisão, né? E uma televisão chique, que às vezes tem a cor, que era do papel lá, celofane. Então eu ficava, na época, então, né? Eu sentia, porque meu irmão não ia, os vizinhos não iam, ela deixava só eu. E na escola, Silvia, que você na escola eu sentia às vezes um pouco de preconceito. Uma porque eu não era uma boa aluna, eu era meia bagunceira. Então sobrava para mim o fundo, né? Você sentava no fundo? Eu sentava no fundo. Eu sentava no fundo porque eu mesma não queria sentar na frente porque eu não era tão boa aluna. E no meu tempo tinha 2 negras na minha classe. Então a gente já ia pro fundo mesmo, ficava lá. Sentavam próximas? Sentava próxima, entendeu? Parece que fortalecia mais. E você estava me contando um dia que houve uma pessoa com quem você entrou em atrito na escola, nessa época do Cláudio Ribeiro, né? Eu entrei em atrito, sim, com uma menina que me ofendeu, falando da minha cor, e eu bati nela. Bateu? Eu bati. Olha só. Eu bati e a minha irmã trabalhava lá no Cláudio Ribeiro. Daí cheguei em casa, tomei uma também. Apanhou também? Apanhei também. Depois a minha irmã chamou eu lá na escola, foi rodeando.
Hã? A mãe? A minha mãe bateu, Deu uma surra. né? Lá eu cheguei na escola no outro dia, a mãe da menina estava lá, também chamou a atenção dela. E depois daquele momento, a menina se tornou minha melhor amiga. É uma menina que depois ela, a mãe dela, me tinha assim como uma grande amiga. Essa amiga já faleceu, mas ela ficou aqui guardada no meu coração. Silvia, as meninas, logo que cresciam, ficavam adolescentes, tinham que arranjar trabalho, né? Tinha. Tinha que procurar trabalho, tinha que trabalhar, que era assim que as mães falavam, né? Qual foi o seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho, eu já trabalhei em várias coisas, né? Assim, em casa, para vizinho, mas o meu primeiro trabalho de registro foi lá na Brasital. Eu fui trabalhar na sala lá de costura, graças à minha vizinha Santa Painelli, que era chefe, e ela me colocou lá. E lá, na minha seção, não tinha negros, era só eu. Única negra na sessão? Isso, e ali tava bom, eu gostava, e as pessoas gostavam de mim. Daí eu fui trabalhar, eu trabalhava de ajudante, era eu, a Verinha, a Elisete Coraine, que a gente trabalhava lá junto, e depois a gente aprendeu a trabalhar. Daí ali eu fiquei costureira, virei costureira. Virou costureira. Virei costureira ali. E Silvia, depois você foi para foi para York, outras indústrias têxteis, E daí não né? deu certo. Não deu? Não deu certo porque eu entrava na costura lá, tinha lá na carteira costureira, entrava, ficava 2 meses, mandava embora. Entrava em outra, não dava certo porque eu só sabia costurar linha reta. Não, quando dava outro serviço para mim, não só ia. Só costurava linha reta? Só linha reta. Dava uma coisa de curva para mim, estragava o serviço. Fui mandado embora, né? Daí entrei na York. Daí na York eu ia bem, porque era linha reta. Olha só. Daí ali fiquei. Achou um lugar pra Achei. você. Daí o meu sonho lá naquela época, eu falei, encontrei o serviço ideal. Agora eu sou costureira, sei costurar em linha reta, e é o serviço que eu dominava ali. Dava conta. E Silvia, nesse meio de campo aí, você teve seu filho Fernando, né? Criou o Fernando mãe solo. Mãe né? solo. Na sua opinião, o que era mais forte na época? O preconceito racial ou o preconceito moral pelo fato de você ser mãe solo? Era o preconceito moral. Porque parece que todo mundo olhava para minha família, tem uma mãe solteira. E isso aqui na sociedade de Salto era muito difícil, então o problema era mais moral. E também por causa das minhas tias, elas eram muito conservadoras quanto a essa parte de moral. Então, isso foi muito difícil. Foi mais difícil. Foi mais difícil. Mas você superou, criou seu filho Fernando, que hoje é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico ele é. Que orgulho, né? Que orgulho. E como foi que daí você passou de costureira para trabalhar na área da educação? Desempregada de novo. Desempregada de novo. Daí eu estava ali na Prudente, que a minha irmã mora ali na Prudente, a Zeza morava ali. Daí eu cheguei um dia lá e eu falei para ela, não achei serviço ainda. E naquele dia estava tendo uma mudança numa escolinha ali, o Catatal estava mudando ali. Na esquina da Prudente com a Rio Branco. Daí a minha irmã falou assim, vai lá. Eu falei, não, né? Eu falei, a escola de rico, não vou, não. A minha irmã, vai lá. Eu fui. Ela falou, fala pra Terezinha Zerbini que você é a irmã da Zeza. E eu fui. Cheguei lá, estava a Terezinha, a Vânia e a Ariadne.
E eu falei que eu estava procurando serviço. Uma olhou para a cara da outra lá. Depois a Vânia falou, a gente está precisando, vamos tentar, né? Uhum. E eu comecei lá, limpando, ajeitando a escola, porque daí já ia começar as aulas. Então eu tive que organizar a escola junto com elas. E eu fiquei lá, de faxineira. Que faxineira. Faxina. E, gente, olha só, nós tivemos a sorte de nos conhecer lá no Catatal, né, Silvia? Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. E olha, a gente brincou muito com aquelas crianças juntas, né, Silvia? Brincava. Eu, recém-formada professora, né? E a gente mandava ver com aquelas crianças, né? Aquele pré de 1986 foi ótimo. Nossa, aquele lá foi ótimo. Eu era ajudante de todas as professoras lá, fazia de tudo, mas aquela turma lá foi marcante, porque eu ia em todas as classes, né? E eu tinha meio medo de entrar nas classes, né? E lá na Um com você me deu a liberdade. Então a gente eu fazia de tudo para aquela turma ali. Nossa, né? A gente saía passear, levava na sorveteria, né? Fazia uns passeios bem legais com as crianças. Nossa, era muito boa aquela turma lá. Né? No parque infantil, levava para jogar bola. Saía jogar bola com aquela turma e ainda tinha alunos que nem era seu que queria participar. Se lembra? Hoje todos já adultos, formados já, né, na faculdade. E, casados, né? Casados, com filhos já. E até hoje, quando eu encontro algum, né? A turma às vezes assusta, eles param na rua e falam, oi tia, né? Daí quem tá perto de mim fala tia, né? A turma fica assim meio espansada. Eles falam, oi tia Silvia, né? Então uma coisa assim que eu passei lá muito boa. Bom, então vamos voltar, né, aqui na história, Silvia. Você começou ali na Catatal como faxineira e depois você ficou 10 anos na Catatal. 10 anos, E nesse tempo você foi fazer magistério, né? Fui fazer magistério. Aqui no Leonor. No Leonor. E depois fez a faculdade também de pedagogia. Depois eu fiz, então, para mim entrar nesse curso do magistério, eu tive um empurrão de uma amiga, sabe? Que foi muito bom. E daí quando eu fui fazer magistério, lá eu era uma das mais velhas, também todo mundo chamava, porque a minha sobrinha estudava comigo, a Márcia, e todo mundo falava tia. Sei, porque ela chamava você de tia. De tia, chamava tia. Depois eu fui fazer faculdade, eu não era muito boa ainda, né? E daí, graças a Deus, eu tive assim um grupo maravilhoso. Que foi a Nara, né? Que era diretora do SESI, a Tânia Meluzi, que me ajudava também, a Soninha, que era uma professora de Indaiatuba, tive a Zélia Santana e teve a Roseli Lance, que também é professora do SESI. Essas me deram um suporte durante a faculdade. Durante a faculdade, coisa que eu não esqueço. E a gente tem amizade até hoje. Ô Silvia, e você fez faculdade e abriu caminho para outras mulheres da família seguirem, né, nesse caminho do magistério. Hoje você tem várias pessoas da família que estudaram. Tenho, da minha família eu fui a única lá, né? Você foi a precursora. Meu pai teve 8 filhos. E eu fui a única que estudou. Daí eu tenho minha sobrinha, a Márcia, que fez faculdade, professora, a Maria Silvia, a Vera, a Gabriela. Depois eu tenho meu sobrinho Wellington também, que é professor. Daí tem o Fábio, que é professor. Que foi meu aluno naquele prédio. Que foi seu aluno, entendeu? Uhum. Hoje ele é professor também. Então todos, né, seguiram esse caminho. E em todos esses anos de magistério, você chegou a sofrer alguma situação de preconceito, discriminação nas escolas em que você trabalhou? Eu senti só uma vez, logo quando eu iniciei
no Zezito, no primeiro ano eu fui professora, era substituta. Depois eu peguei uma sala de aula, né? E quando eu fui substituta, entrou eu, a Kátia de Santi e a Cláudia também de Santi, que agora ela é casada, eu não lembro o nome. Então nós três entramos lá. E daí teve um ano que a gente podia escolher classe, a gente foi e eu escolhi uma sala de aula, né? Foi atribuído, que a gente era uma das últimas. E depois que a diretora foi falando os nomes dos alunos, falava, essa turma vai com essa professora. Daí eu feliz porque estava com a minha primeira turma. Sim. Daí estava conversando com os alunos lá, tudo. De repente vem uma mulher, bate na porta e fala assim, ô professora, a minha filha está aqui, mas ela está em classe errada. Ué? Daí eu falei assim, classe errada, mas o nome dela está aqui. Então, mas eu já fui lá falar com a diretora. Sim. Daí eu fiquei quieta. Daí quando terminou a aula, eu fui falar com a diretora, falei, teve uma aluna que trocou. Daí a diretora falou que a mãe que não quis que eu ficasse com a filha dela. E daí a diretora falou como era o primeiro dia, tudo, e a mulher sempre participava lá da escola, trocou, né? Trocou essa aluna, e aí eu continuei lecionando. E ela chegou a verbalizar que era por conta da sua cor? Não, ela não verbalizou para a diretora, ela só falou que não queria aquela professora, que queria uma professora mais experiente. E daí quando foi no ano seguinte que eu fui substituir a professora Rita Diniz, eis que a filha dessa mulher que estava no terceiro ano caiu na minha classe. O que aconteceu? A menina me adorava. Olha e a mãe era o inverso. Mas ela tinha que me enfrentar, porque já era no segundo semestre, ela não pôde trocar. Não pôde pedir para a diretora trocar. E a menina me adorava, né? Isso foi as voltas que o mundo dá, né? As voltas. Então, já teve esse retorno rápido. Mas eu sabia que era por causa de preconceito. Mas eu fiquei na minha. Não deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Pela filha dela. E a filha dela me adorava, né? E passou o tempo, sim. Ô Silvia, você também atuou na criação, na continuidade do clube José do Patrocínio aqui em Salto, que era um clube de negros, né? Isso. Hoje está inativo, mas ali vocês também abriram caminhos para que os negros se empoderassem na época, né? Isso, porque não tinha lugar onde o negro pudesse ir. Eu ainda era criança, então eu participei lá porque lá era bocha lá, e eu, desde que abriu, eu estava lá. Fiquei sempre lá. Participei, o meu irmão era sócio fundador, a minha família participou, como várias famílias aqui de Salto, né? E eu sempre estive presente lá. Era um local mais para vocês se sentirem uns com os outros, se reunirem, curtirem música no final de semana, né? Isso, é para reunir a comunidade negra, né? Que a gente não tinha muito espaço, então os negros resolveram ter o espaço deles, né? E era muito bom. E você estava me contando que como negros não podiam entrar em determinados clubes da cidade, no clube Patrocínio era o inverso, os brancos podiam entrar no... Não, lá entrava sim. Eles iam lá meio escondido, mas iam. Escondido? Escondido acho que sei lá, que era da sociedade. A gente lembra essas coisas, né? E parece que, nossa, não existiram, né? Assim, e existiram. Eram pessoas importantes na cidade, pessoas que a cidade era pequena, né? Então eram pessoas assim importantes aqui da cidade, que ia lá, mas eles iam lá meio camuflado, mas iam.
E gostavam de lá. E eram bem tratados. Ô Silvia, e o Clube José do Patrocínio participava dos carnavais, né, com essa escola de samba? Nossa, Salto tinha um carnaval com todos os clubes, era muito bom o carnaval. Era uma referência da região, um carnaval muito bonito. E inclusive vinham pessoas de fora para desfilar aqui, né? Quando chegava o carnaval aqui, era muito bom. E a gente ficava assim, fazendo fantasias nos ensaios durante a semana. E era uma fase muito boa que teve lá o clube lá. E Silvia, as gerações das famílias vão se sucedendo e nem sempre a história de uma família é guardada, né, da forma apropriada. E você tem feito isso pela sua família, né? Guardado essas recordações, guardado a história da sua família. Quando que você assumiu essa missão de guardar a história da família Castro? Eu guardei essa missão aqui, foi assim, nos momentos que eu tive com a minha tia Candinha, já falecida, e a minha tia Dita. E elas viviam contando da família, de onde elas vieram. O meu pai não falava muito, mas as minhas tias vieram falando. E eu achava coisas assim muito interessantes da minha família. E eu falei assim, não, eu vou registrar. Então eu comecei a registrar e comecei a procurar em cartórios, né? Tudo que minhas tias falavam, eu estava escrevendo, porque o que se fala, esquece. E o que se escreve, se guarda. Então eu tenho, assim, muita coisa, tanto da família do meu pai, quanto da família da minha mãe, guardado, porque eu fiz pesquisas. Tá lá, tô esperando para fazer um livro, né? Isso é importante. Quem sabe, né? Vou fazer ainda um livro, né? E você tem fotos, algumas fotos? Tenho foto, registros. De cartório. Tenho registro de cartórios. E a família é enorme, né, Castro? Enorme. Bom, o meu pai teve 15 irmãos. 15 irmãos. E seu pai teve quantos filhos daí? Meu pai teve 8 filhos. Meu pai tem 26 netos, 40 bisnetos. Nossa. E 8 tataranetos. É gente pra caramba. E da família do meu pai, só 2 casaram. As minhas tias nenhuma casaram, todos ficaram solteiras. E Silvia, já que estamos na proximidade de comemorar mais um Dia da Consciência Negra, eu queria que você deixasse um recado aqui para o nosso público sobre a importância de se celebrar essa data. Olha, o negro tem que saber que a cor dele não vai mudar, mas ele tem que saber que ele é um ser igual a todo mundo. Que ele tem o direito do que o branco tem, do que o outro tem. O que ele tem que fazer é ocupar, não perder as oportunidades na vida, tá? E lutar, estudar. Ele tem que estudar para conseguir o espaço dele também. E saber que ele não é diferente de ninguém, que ele é igual a todo mundo. Muito bem, dona Silvia Helena. Ai, que delícia ter você. Eu tô muito feliz de estar aqui, tá bom? Silvia, obrigada por ter vindo aqui no Lado a Lado, viu? Eu tava assustada, mas agora foi tudo bem, foi muito bom. Trazer toda essa história linda de vida aqui para partilhar com o nosso público. Obrigada, viu? Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Curta, comente, dê um like e inscreva-se aqui no nosso canal. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração.